Olá meninas, tudo bom? Hoje é 27 de janeiro de 2021, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia da 9ª caminhada de oração. O tema de hoje é o Pai que nos direciona. Irmãs, nós estamos falando nesses dias da paternidade do Senhor, de que Deus está nos chamando a compreender que somos filhos, a nos posicionar como filho, a aprender como agir como filho e aprender a receber todo o amor, bondade, misericórdia, tudo aquilo que o filho é predestinado para receber. Então nós falamos do Pai que nos ensina, o Pai que nos cura, e hoje nós vamos falar sobre o Pai que nos direciona. Nesse começo de ano, irmãs, o que mais nós ouvimos falar, né, é sobre meta, objetivo, propósito, o famoso propósito de vida. E eu entendo que nós só vamos realmente cumprir esse propósito de vida, nós só vamos realmente entender qual é o nosso propósito de vida a partir do ponto de entendermos que somos filhos, que entendemos que somos filhos do Senhor. Quando nós entendemos que somos filhos, que nós temos um chamado, que nós temos algo para fazer como filho, aí sim, todos os propósitos da nossa vida, todas as outras coisas, as demais coisas, além delas serem acrescentadas, elas vão sendo reposicionadas e elas vão começando a fazer sentido para nós. Então, o objetivo dessa caminhada de oração é nos ativar a abrir os nossos olhos e a falar: eu preciso tomar posse de que eu sou filha do Senhor e eu preciso caminhar como uma filha, porque uma filha de Deus não caminha de qualquer maneira. Ela não caminha com essas roupagens de órfão, de orfandade, ela não caminha com essa roupagem que não traz reconhecimento de quem é o pai dela, porque aonde um filho chega, ele tem que representar o seu pai, e nosso pai, ele é rei, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro Santo, né? Nós temos que conhecer o nosso pai. Então esse é o objetivo. Bom, irmãs, hoje nós vamos falar bem assim, trazendo bastante coisas aqui que eu quero falar sobre foco, propósito e constância, que também é o objetivo dessa caminhada, né? Bom, vamos ler Filipenses capítulo 2, no versículo 12 e 16. Eu já falei aqui que eu amo a participação de vocês. Essa caminhada, ela é tecida pelas mulheres que realmente abraçaram e gostam e têm crescido junto comigo. Eu não tenho o costume de olhar mensagens de celular antes de eu liberar o devocional. Eu evito ao máximo fazer isso. Só que hoje, por ser um dia diferente, por ter nevado e ter mudado todo o nosso horário, eu resolvi olhar uma mensagem de uma pessoa que me mandou esse versículo, né, uma preciosa que acompanha a caminhada há tanto tempo. E esse versículo perfeito para tudo isso que eu estou falando, e ele até é um complemento do que eu citei ontem. Eu não citei o versículo, mas eu não citei onde estava, mas eu recitei o versículo, onde eu disse que é Deus que efetua nós tanto querer quanto realizar, e esse texto aqui completa isso aqui. Vamos lá, irmãs, um pedaço aqui para a gente entender sobre a filiação, e depois nós vamos entrar nesse devocional sobre foco, propósito e uma história que eu amo muito também. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, no versículo 12 a 16, fala assim, Paulo falando aos filipenses, né? Assim, pois, amados meu, como sempre obedeceste, não só as minhas palavras na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua obra, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que palavra gloriosa, que a gente venha fazer tudo, que a gente venha desenvolver a nossa salvação. Então, irmãs, como eu falei, nós podemos escolher ter apenas um Deus e uma religião, ou ter um pai e um reino, né?
Se você quiser só ter Deus e a religião, fique à vontade, mas se você quiser ter um pai, fazer parte de ser filha, entender a sua filiação, e entender que existe um reino e que você não é um servo do reino, só do reino do rei, você é mais que isso, você é uma filha e que Deus conta com os filhos. E aqui está dizendo que você venha se tornar um filho irrepreensível, sincero, inculpável no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual você vai resplandecer como luzeiro nesse mundo. E foi o último devocional que eu fiz de dezembro, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem vai trazer luz para esse mundo, irmãs, é a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. E nós precisamos tomar posse disso. Você precisa tomar posse disso. Você precisa ter essa consciência. E eu sei, irmãs, que no meio de toda luta, de toda dificuldade, é difícil a gente parar para compreender essas coisas. E eu quero falar sobre isso, né? As lutas da vida, as dificuldades da vida, ela tem um objetivo: fazer com que a gente se levante como filho de Deus. Agora, o inimigo usa essa dificuldade para nos distrair. Agora você não tem tempo de olhar isso porque você tem que resolver esse problema. Agora você não tem tempo de buscar ser filho de Deus porque você tem que trabalhar muito. E quando você vê, irmão, passou uma vida toda. E aí Paulo diz aqui no final do versículo 16, que eu quero chegar no final da minha vida e entender que eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, que no final da nossa vida a gente não venha olhar para a nossa vida e falar: meu Deus, o que eu fiz? Eu vivi uma vida, muitas vezes eu não consegui resolver nada, porque nós não temos esse poder. Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. E aí, será que nós vamos chegar no final da nossa vida e ver que a gente viveu e se esforçou inutilmente? Então, eu quero falar sobre propósitos. Vamos lá. Então, quando no começo do ano, que essa avalanche, né, principalmente agora, nessa época de muita informação, o que tem de coach, de pessoas falando de tudo quanto é coisa sobre organização, administração do tempo, cuidar da saúde, assuntos que eu amo e que eu sou uma caçadora desse tipo de assunto desde muito nova, desde a época das revistas, né? Eu já corri atrás desses assuntos, mas eu aprendi uma coisa em 2013 que mudou a chave do meu entendimento. Nós muitas vezes buscamos essas coisas, irmãs, organização, administração do tempo, cuidar da saúde, melhorar, preciso isso, preciso aquilo. A gente tenta fazer essas coisas para encontrar o propósito, não é verdade? Pelo menos comigo era assim. Eu fazia essas coisas para encontrar o propósito. Mas eu entendi o contrário. Em 2013, quando eu entendi realmente o que Deus estava querendo de mim, uma posição como filha, uma posição maior como filha, né? Porque ele já vinha me chamando. Eu entendi que nós precisamos aprender todas essas coisas, e todas essas coisas vão ser ferramentas, mas tudo isso é feito para o propósito, não é para você encontrar o propósito. Você vai começar a cuidar da sua vida com mais destreza, desenvolvendo mais a sua salvação, como está aqui escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Nós vamos fazer tudo isso porque nós temos um propósito. E o propósito, irmãs, é se posicionar como filho. Um filho, quando você lê a história de Jesus, que eu amo, você vai ver que Jesus é o maior exemplo de andar no propósito. Jesus viveu 33 anos. Pouco, né, irmãs? Pouco. Mas em 3 anos ele concluiu tudo o que ele precisava fazer no mundo. Por quê? Porque ele tinha esse senso de propósito. Ele ia e vinha com propósito. Ele comia com propósito. Ele sentava com certas pessoas com propósito. Ele curava com propósito. Você vê ali quando ele vai, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana. Eu amo o começo daquele versículo que diz: era necessário que ele passasse por Samaria. Ele podia ter passado por tudo quanto é outro lugar, mas era necessário. Você vê em João capítulo 7, eu acho, eu não posso deixar todos os versículos aqui, irmãs. Leia João, que você vai saber do que eu estou falando. Em João eu amo uma passagem que estava chegando a festa dos tabernáculos ali,
e os irmãos dele falam, vamos para a festa, vai lá mostrar quem você é, mostra os seus milagres, ninguém como você pode ficar em oculto. E Jesus fala, vai vocês porque eu vou depois. E aí depois, quando eles foram, a Bíblia fala assim, e Jesus ocultamente foi. Então ele sabia a hora que ele tinha que ir, a hora que ele tinha que voltar, com quem ele tinha que ir, com quem ele tinha que ficar, sabe? Quando ele chega ali na ressurreição de Lázaro, ele foi avisado dias antes, mas ele foi no quarto dia, ele chegou lá no quarto dia. Ele sabia, isso é muito importante para nós, sabe, irmãs? Então, nesse ano de 2021, o que Deus falou para mim, continua nesse foco, continua no propósito com constância. Então, baseado nisso aqui que eu estou falando para vocês, e esses devocionais desses 7 dias, eles foram gerados foi a partir agora do final do ano, que são meditações que Deus vai me trazendo para a minha vida e eu compartilho com vocês. Então, no final do ano, eu fiz uma viagem com propósito, né? Eu senti de Deus que era hora de eu ir ao Brasil, já tinha 2 anos que eu não ia. Eu sei que era um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, né? As autoridades dizem não é bom viajar, não pode viajar. Então eu tive que me posicionar e os propósitos falaram mais alto. O propósito que Deus estava me direcionando falou mais alto e eu arrisquei e fui porque Deus me deu assim permissão e graça para fazer isso e Ele confirmou que realmente era o propósito. Estou contando isso para vocês porque a nossa caminhada de oração, ela é isso, ela é uma comunhão. Se vocês, irmãs, estão chegando agora, não estão entendendo muito porque que essa mulher conta essas histórias, se você tiver interesse em conhecer as outras caminhadas, você vai estar por dentro do que eu estou falando nessas histórias, tá bom? Nós vamos entrar na palavra de Deus daqui a pouco de uma história que eu quero ler em 1 Reis, capítulo 13, no versículo 1 a 32, que é o ponto principal aqui da mensagem de hoje, mas eu preciso contar dessa viagem porque é a partir dela que saiu todas essas coisas. Então, eu tomei essa decisão, fui ao Brasil. Tinha propósito. Quais propósitos? 2 deles importantíssimos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro seria o nascimento da minha sobrinha, que estava previsto para dezembro. Essa sobrinha é filha da minha irmã, que casou há 3 anos atrás. Eu, quando estive em Israel, no começo do ano, em fevereiro, eu estava em Siló, onde Ana orou para ter Samuel. Siló é um lugar incrível, um dos lugares que eu mais senti a presença de Deus em Israel foi Siló, onde ficou o tabernáculo por 400 anos. Então você imagina o lugar onde ficou o tabernáculo da adoração ao Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, e você poder pisar naquele lugar. Então ali eu senti de Deus de fazer uma oração para as minhas 3 irmãs que ainda não têm filho. E no mês seguinte, essa minha irmã, que já estava desejando ter filho, ela engravidou e ela ia ter a bebê, que se chama-se Helena, uma menina, em dezembro. Então, desde o ano, eu fui gerando no meu coração junto com ela essa criança, né, em oração, e esse desejo, eu preciso conhecer esse milagre que meu Deus me realizou e me deu e nos deu, e isso foi queimando no meu coração, isso foi um grande propósito. Segundo propósito era rever a minha tia-avó, que eu falo tanto também na caminhada de oração, que me criou, e ela já está com 82 anos, já tinha 5 anos que eu não a via, ela foi passear na casa da minha mãe em março, para ficar poucos dias, a pandemia estourou e ela está lá até hoje. E todas as vezes que eu vou ao Brasil, ela não está lá, ela está na casa da irmã dela, do filho dela, é 8 horas de distância, acaba que eu tinha 5 anos que eu não a via. E eu faço muita questão, irmãs, que a minha filha, se possível for, que ela participe de algumas coisas, que ela esteja em contato com a minha família. Porque não é só porque ela nasceu aqui que eu vou deixar de mostrar para ela algumas coisas. Enfim, então, irmãs, nesta viagem, né, desde o momento que eu saí daqui até o momento de eu voltar, eu fico muito atenta ao que Deus está falando. Isso é uma outra coisa que eu quero dizer para nós. Se você quer ter um ano de propósito, um ano de mudança de vida, você precisa buscar de Deus intimidade, estar atento ao que Deus está falando. O que Deus quer de você, minha irmã? O que Deus quer de você desde o momento que você acorda ao momento que você dorme?
E era assim que Jesus caminhava. Ele ouvia o que o Pai queria dizer. Então eu tomei essa decisão e fui, e a minha sobrinha nasceu no dia 29 de dezembro, e eu voltei no dia 4 de janeiro. Eu já voltei, fiquei pouquíssimo tempo com ela, mas pude ver ela. Depois eu posso, talvez, contar o testemunho sobre o nascimento dela, se assim for da vontade de Deus. Mas, enfim, desde o momento que eu saí daqui, ainda passando pelo aeroporto, né? Primeira vez que eu passo no aeroporto depois dessa pandemia, o aeroporto de Miami, um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos, completamente vazio. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração, tudo fechado, estava vazio. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Muitas pessoas estão querendo que a pandemia acabe, né? Nós mesmos queremos que a pandemia acabe, não é verdade? Agora, uma pergunta Deus me fez: por quê? Para quê? Para que a gente quer que a pandemia acabe? Para que a gente volte a ter a vida normal? Que vida normal? Qual é a vida normal que a gente tinha? Será que nós não estamos percebendo que Deus foi o Deus Todo-Poderoso que parou todas as coisas para que a gente reavalie os propósitos da nossa vida? E aí, irmãs, nós vamos ler essa palavra que eu quero ler e depois eu entro em mais detalhes. Bom, essa palavra me traz muito temor. E quando eu cheguei no Brasil, a primeira palavra que o Senhor trouxe no meu coração, e Ele disse: atente a essa palavra, eu já amo essa palavra, mas foca mais, observa mais, para que você não saia do propósito. E eu quero ler essa palavra para vocês. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, no capítulo 13, do primeiro versículo até o 31, é um texto longo, eu vou tentar resumir, tá bom? Vou contar para vocês a contexto e vou ler os versículos que são importantes. Bom, nesse texto, o contexto é o seguinte: havia um rei em Israel chamado Jeroboão. Jeroboão, ele tinha feito levantado altares para a idolatria, sacrificado ali bois, e ele estava bezerros, né? Ele estava levando o povo a se desviar da presença do Senhor para sacrificar aos ídolos. E aí Deus mandou um profeta falar com ele. No versículo 1 do capítulo 13, o Senhor envia um profeta e fala: olha aqui, esse altar vai ser dividido, vai levantar um rei que chamará Josias. A história de Josias é linda, irmã, depois você lê outro, isso é outra história. É um rei muito novo que se levantou e reconstruiu as coisas de Deus, que estava tudo perdido ali naquela época de Israel. Mas esse profeta chega e fala para ele: olha, esse altar vai ser fendido, Deus vai julgar tudo isso que você está fazendo. E um sinal que eu estou falando que vai acontecer é que o altar se fenderá. E na mesma hora, né, esse rei tocou ali e a mão dele ficou ressequida ou encolhida, e o altar se fendeu. Deus deu a palavra e a palavra se cumpriu na mesma hora. O altar partiu ali como um testemunho de que Deus estava falando era verdade. E o rei se apavora, no versículo 6, o rei apavora e ele começa a implorar ao profeta e diz: ora por mim, né, para que eu possa ter minha mão de volta normal. Então o homem de Deus, que era esse profeta, orou por ele e a mão dele voltou normal. E aí agora eu vou ler alguns versículos. Mas o que eu quero contar aqui é sobre a vida desse profeta, tá? Então esse profeta foi lá, fez o que Deus queria, entregou a palavra para o rei, e aqui vem o que eu vou entrar. No versículo 7 fala assim: o rei falou pro profeta: vem comigo, vamos lá em casa, fortalece-te e eu vou te recompensar. Porém o homem de Deus disse: ainda que me deste a metade da sua casa, eu não iria contigo, e eu nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, porque assim Deus me ordenou, que pela sua palavra eu não comesse pão e nem bebesse água, e que eu nem voltaria pelo mesmo caminho por onde eu vim. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho onde ele tinha vindo. Então ele obedeceu ali o que o Senhor tinha feito, né? Bom, no versículo 11 fala assim: morava em Betel um profeta velho, e vieram os filhos desse profeta e contaram para ele: olha, pai,
teve um profeta aqui que fez isso, falou com o rei, aconteceu isso e tal. Aí o profeta velho monta no jumento e vai à procura desse profeta novo. E aí no versículo 14 fala: ele foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo na minha casa e come pão. Porém ele disse: eu não posso voltar com você, nem entrar contigo. Eu não posso comer pão nem beber água na sua casa neste lugar, porque Deus falou comigo para eu não comer nem beber nesse lugar e nem voltar para o caminho que eu vim. Então, se ele fosse na casa desse profeta, ele estaria voltando, né? Além de estar desobedecendo ao Senhor. Mas aí o profeta velho falou para ele: eu também sou profeta. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar comigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele estava mentindo. Então, o profeta novo resolveu voltar e comer pão na casa do profeta velho. No versículo 20, fala assim: estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. Então, Deus usou o próprio profeta velho ali para entregar uma profecia para o profeta novo. E Deus disse assim: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebesse água no lugar que eu te disse que não comesse nem bebesse, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Depois disso, depois que ele comeu ali, ele levantou, foi embora. E aí no 24 fala assim: foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Então os homens passaram ali e foram avisar o profeta velho o que tinha acontecido. No 26 fala: ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: o homem de Deus, esse é o homem de Deus que foi rebelde à palavra. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Aí eu vou parar por aqui, mas essa é a história de um profeta que desobedeceu às ordens do Senhor. E aí eu quero entrar nessa palavra, irmãs, de propósito, de obediência. Nós temos que nos posicionar como filhos. Essa é uma palavra que traz muito temor, porque o cara era um homem de Deus, o cara ouvia Deus, o cara foi lá, fez o que Deus mandou, mas ele não obedeceu nos mínimos detalhes, ele não esteve atento a detalhes, né? Qual que é o problema? Parar e comer ali com a outra pessoa não tem problema nenhum muitas vezes, irmãs, mas o que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós, vai ser cobrado de nós todo o nosso sentar e o nosso levantar. E eu não estou falando isso aqui para trazer peso na nossa vida, mas para trazer uma sensibilidade a entender a responsabilidade do nosso chamado, a responsabilidade do nosso ir e vir, a responsabilidade do nosso sentar, do nosso levantar, a responsabilidade de como nós vamos conduzir o nosso ano. Então, o tema que eu coloquei hoje, o Pai que nos direciona. Irmãs, o que Deus tem te direcionado? Será que nós vamos passar mais um ano da nossa vida correndo atrás do vento, sem fazer o que foi chamado para ser feito? E aí eu entro na parte de foco, propósito e constância. Esse profeta novo, ele se distraiu. Ele se distraiu no caminho. Ele não chegou até o fim da sua carreira, ele não cumpriu a íntegra o que Deus disse. Quantos profetas estão perdidos no meio do caminho? Quantos profetas se desviaram do seu caminho? E esse outro aqui que era um profeta velho, né? Muitas vezes a pessoa está com ciúme, está com inveja, chega perto muitas vezes da gente para saber os seus propósitos, os seus projetos de vida. E a gente vai e entrega aqui o ouro, né? Ele falou: não, mas Deus falou comigo. O profeta novo falou: não, Deus falou comigo que eu não posso voltar por esse caminho. E o profeta velho mente para ele, atrai ele para a casa dele. E Deus usou a própria boca do profeta velho para entregar a sentença. Então, essa história é uma história séria.
É uma história que talvez você pense, mas o que tem a ver isso com o devocional? Tem a ver que nós vamos dar conta do nosso ano, nós vamos dar conta do nosso tempo, nós vamos dar conta do que Deus disse para nós fazermos e do que Ele disse para nós não fazermos. Eu falei ontem para vocês que um senso muito forte no meu coração que Deus me deu esse ano foi mais responsabilidade. Tenha mais responsabilidade. Tenha mais responsabilidade com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com o que Deus colocou na nossa mão para fazer. O que é propósito, irmãs? Tenha mais responsabilidade como filho, porque aqui em Filipenses foi o que eu li, se tornem filhos irrepreensíveis, para que a gente seja um luzeiro nesse mundo. Então o que tem a ver essa história? Essa história para mim, todas as vezes que eu leio, ela estremece o meu coração. Será se eu estou fazendo o que Deus pediu? É lógico que muitas vezes quando nós não fazemos o que Deus pediu por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Muitas vezes Deus vai ter misericórdia de nós. Mas na medida que nós já vamos crescendo e vamos sabendo o que é, para que você foi chamado, quando você sabe que você é filho e não age como filho, né? Você sabe que você é ali como foi com Esther. Esther vivia para o propósito. Ela fez um tratamento de 1 ano, onde esse tratamento estava envolvido alimento, tratamento de beleza até, mas que tudo tinha um foco para o propósito. Daniel, a mesma coisa, viveu uma vida focada no propósito. Então, irmãs, no começo do ano, quando nós queremos todas essas coisas, organização, administração do tempo, cuidar da saúde, vou dormir mais, vou ler mais, vou fazer isso mais, vou deixar de fazer isso. Qual é o propósito? Quando você entender, eu faço isso para o propósito do qual eu fui chamada, tudo vai ficar mais fácil. E aí quando eu digo para você, mas você foi viajar para o Brasil de férias e você fez esses devocionais, né? Será que isso não é uma vida maçante? Tudo que você vai viver, você está ligado nas coisas de Deus? Outro dia eu indiquei um filme para uma amiga e ela disse, e eu falei umas coisas que eu acho que ela, olha esses pontos que legais. Ela falou, eu nunca observei esses pontos, porque quando eu assisto um filme, eu assisto para poder descansar a mente. Mas quando você começa a viver no propósito, minha irmã, você não tem, o seu descanso é o propósito. Tudo vai ter, você está sempre ligado e isso não vai ser cansativo. Parece cansativo, né, irmãs? Mas não é. Estou contando isso aqui para vocês compreenderem que tudo é revigorante. Sabe por que nós estamos cansada, desgastada, sem motivação? Já não sabe mais se quer estar casada, se não está. Já não sabe mais o que vai ser dos filhos. Eu acho que eu perdi a rédea mesmo. Já não sabe mais o que vai ser da sua vida, se dá tempo de conquistar algum sonho, se não dá. Tudo isso é porque está faltando propósito. E o propósito maior é comunhão com esse Pai. É deixar que Ele te envolva, é deixar que você ouça Ele, é deixar que Ele te mostre quem você é deixar que Ele te guie em quem você é. Você precisa, irmã, ser quem Deus te chamou para ser. Viver o que Deus te chamou para fazer. E cada um de nós temos apesar de todos sermos filhos, cada um temos um propósito. Cada um temos um chamado. Sabe, irmãs, somos nós que damos importância necessária para o nosso propósito. Se você não der importância para o seu propósito, não tem como você entender a dimensão do que Deus está te chamando. E tudo vai mudar na nossa vida a partir do momento que você criar um estilo de vida que sustenta a unção que Deus te deu para cumprir o propósito. Porque para cumprir o propósito, você precisa de unção. A unção é aquilo que te capacita. Mas para essa unção, Deus te dá essa unção, mas você precisa pagar o preço de mantê-la. E a gente precisa criar um estilo de vida que sustenta essa unção. Qual é o estilo de vida, irmã? Qual é o seu estilo de vida que sustenta a unção? E quando Deus me falou ali, você precisa ter uma sensação, mais responsabilidade.
Nós precisamos cortar aquilo que não é importante. Era importante o profeta comer? Super importante. Naquela época o povo viajava a pé, irmãs, por horas e horas e horas. Às vezes a comida acabava, né? Por isso que a Bíblia fala tanto de hospitalidade, porque isso era algo muito nobre naquele tempo, de você servir, de você abençoar um viajante. Era importante ele comer? Era. Era importante ele parar para descansar? Era. Mas ele distraiu e ele foi comer no lugar errado, ele foi descansar no lugar errado, ele foi parar para ter tempo com a pessoa errada. E de todas as vezes que eu fui ao Brasil, essa vez foi a sensação que eu tive de mais corrida. E aí eu entro em vários devocionais que eu já falei de corra com os cavalos. Na medida que você for vivendo no profundo com Deus, você vai vendo que Deus vai te dando uma habilidade, uma destreza de fazer mais coisas. Vai parecer que está tudo mais corrido, mas vai estar corrido com propósito, não vai estar corrido com cansado. Você não vai estar correndo em vão, como disse Paulo aqui. Eu não quero chegar ao fim da minha vida e ver que eu corri em vão. Então foi bem corrido, mas foi de muito propósito. Muito propósito. Eu fiquei muito feliz de ver que Deus tem me ensinado, e aí é um outro devocional que eu vou fazer, Deus tem me ensinado a não entrar na dimensão da dispersão do lugar que eu tô. Então, irmãs, hoje, nesse começo de ano, mude a sua vida e busque um propósito. O propósito de vida, irmãs, não é... Eu já falei disso várias vezes. Não é, eu vou me formar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, é o que o Senhor quer que eu seja. É o que o Senhor quer que eu faça hoje. Eu tive uma experiência no Brasil também maravilhosa. Eu evitei sair ao máximo que eu pude, eu evitei ver pessoas. Eu fiz apenas aquilo que era extremamente necessário e importante, baseado no propósito que Deus me deu. E algumas experiências incríveis. E uma delas... Eu tinha que ir ao médico, o médico era bem perto da casa de uma pessoa muito importante para nós, para minha casa, para minha família, para o meu casamento, uma pessoa que me abençoou muito no início do meu casamento. E já tinha alguns anos também que eu não o via, e eu falei com meu marido, vamos passar lá, se der tudo certo, perguntamos se podia, né? E fomos. E no meio da conversa, essa pessoa passou por um câncer de garganta, estava me contando, no meio da conversa, o Espírito Santo coloca no meu coração, ore por essa pessoa. E foi num impulso que não deu tempo nem de... Só segurei na mão e falei, eu posso orar para agradecer a Deus pela sua vida, do que você viveu? E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de poder agradecer essa pessoa por tudo que ela fez para mim, pelo meu casamento, né, dos 6 anos que eu fiquei no Brasil casada antes de vir para cá. E eu orei, e quando eu acabei a oração, a pessoa estava com o olho aberto, assim, ela concordou, ela recebeu, mas ela estava com o olho aberto, regalado, assim, o que foi que aconteceu aqui, né? Sabe essas coisas, irmãs, que parecem tão simples? Isso é evangelho. Isso é evangelho. E muitas vezes nós queremos evangelizar falando, eu vou preparar um discurso, eu vou falar para essa pessoa, e eu vou mostrar. Viva no Espírito. Viva no Espírito, eu estou no caminho, irmã, eu não sou melhor que ninguém, não, eu estou no caminho e eu fico feliz quando eu vejo que o Senhor está me ensinando que eu estou no caminho. Viva o Evangelho. Essa pandemia barrou tudo para que a gente possa entender os propósitos de Deus. Qual é o propósito? Qual é o propósito das nossas reuniões, irmãs? Qual é o propósito das nossas reuniões? Muita coisa vai mudar. E nós vamos ter que ver o que é o propósito. Quando eu tive a honra de poder dormir com a minha irmã no hospital. E enquanto ela ia visitar a bebezinha à noite lá, onde ela estava, depois eu conto para vocês. Eu fiquei teve um momento que ela demorou muito. E eu fiquei ali naquela maternidade.
E o Espírito Santo me falou uma coisa que tinha tudo a ver com um dos devocionais que eu fiz, que foi sobre tochas, né? E o Espírito Santo me falou assim, eu falei, o que eu tô fazendo nessa maternidade? Acho que eu nunca tive numa maternidade, de ficar ali com alguém, de esperar. E o Senhor colocou no meu coração, um dos propósitos é que eu quero que você ajude a dar à luz a Helenas. Helena, olha que coisa tremenda. Helena significa aquela que ilumina. Quando eu estava nessa maternidade, eu falei assim, minha irmã já tinha me falado, o nome é aquela que ilumina. Mas quando eu estava na maternidade, que eu falei, o que, Senhor? Que eu fui, deixa eu digitar o que significa Helena. E para minha surpresa, significa tocha. Eu fico maravilhada, irmã, com essas coisas, e eu conto isso para vocês, porque eu quero que queima dentro de vocês a vontade de viver coisas sobrenaturais. Os objetivos do devocional não é contar história, não é contar a minha história. Eu tenho que contar a minha história porque é o que eu vivo. Na medida que é aquilo que Deus me permite, porque eu sou muito discreta e muito chata em contar certas coisas. Mas eu preciso motivar vocês, irmãs. Eu preciso que um fogo fumegue dentro de você para que você seja uma pessoa de propósito. E eu não posso passar a caminhada de oração sem falar do profeta que marcou minha vida, Gregório McNutt. Ontem fez 4 anos que o Gregório se foi. Eu nunca vou esquecer a morte do Gregório, porque junto com a morte dele nasceu a caminhada de oração. A caminhada de oração já vai fazer agora, em março, 4 anos. Porque 2 meses depois da morte dele, eu resolvi me levantar. Quando eu disse para vocês no começo dessa caminhada que que já tem 16 anos que Deus vai me chamando e me chamando e me chamando. 16 anos que Ele vai me chamando, não, né? 16 anos que eu vou me posicionando, porque chamar Ele te chama a vida inteira. Enquanto você ficar envolvido, irmãs, nos problemas da sua vida, que você não está entendendo que o problema que está passando é para que você se levante, mesmo que você não saiba o que fazer, mas você se levantar e falar, chega, basta, eu não aguento mais essa vida dessa forma. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Enquanto você não entender isso, você vai viver de problema em problema. Mas o dia que você entender que você é filho amado, você também vai continuar vivendo com os problemas, mas você vai viver tantas outras coisas que você vai ver que os problemas valeu a pena pagar o preço de ser espremida para que você tenha azeite na sua botija. Então esse é o objetivo da caminhada de oração, é despertar vocês a viver coisa sobrenatural, é sair dessa vida mesmice que eu não suporto mais. Então, irmãs, o que você quer para esse ano? Eu tenho tentado vencer a procrastinação e eu falei no final da caminhada de dezembro, eu disse que eu ia fazer algo que eu precisava, né, que eu disse um basta naquela situação, e foi muito tremendo que Deus me deu força, graça, e eu consegui organizar umas coisas que eu precisava. E ontem eu estava ouvindo sobre procrastinação e uma pessoa falou, a procrastinação é um vício de deixar para a última hora, é o vício do prazer da última hora. E eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Irmãs, então chegou a hora de você viver o que é essencial. Corta aquilo que não é essencial. Começa a pedir a Deus para te mostrar o que não é essencial na minha vida. O que está me impedindo? O que pode nos levar à morte, como aconteceu com esse profeta novo? Foi dilacerado por uma fera. Foi enganado por uma outra pessoa que se dizia profeta, né? Não, a Bíblia fala aqui que antigamente era uma honra a pessoa ser enterrada no túmulo dos seus pais, e aqui falou que ele ia perder esse direito porque ele desobedeceu. O que nos tira do propósito, irmãs? É ficar nesse WhatsApp o dia inteiro. É conversar com pessoas que às vezes são pessoas boas, pessoas bacanas. Eu tinha uma amiga maravilhosa, que a gente ainda é amiga, claro, mas por anos eu percebi que ela me instigava a fazer coisas que parecia maravilhosa. Pro meu ego ia ser o máximo. Você tem que fazer, você tem que viver, você tem que mostrar o que Deus fez. Parecia, uau, que legal. Mas Deus falava, cuidado. Faz isso não. Tá te instigando
a você ir por um caminho. Então, assim, irmãs, essa é a palavra de hoje. Palavra de vida. Palavra de vida aqui que Deus está deixando para nós. O profeta velho falou: um anjo me falou para que você venha e coma comigo. E a palavra de Deus diz que ainda que apareça um anjo anunciando outro evangelho, nós não devemos crer. Então Deus quer te treinar a andar na direção dele. No seu sentar, no seu levantar. Então, a partir desse ano, quando nasceu essa minha sobrinha, e tem que ter significado, na minha vida eu já falei isso com vocês, tudo tem que ter significado, não é nem que eu fico saindo procurando, mas automaticamente Deus conduz. Então, uma das coisas é, eu estou aqui para ajudar a nascer Helenas, para ajudar a ver nascer Helenas. Mulheres que são tochas, mulheres que têm um chamado. Quantas mulheres eu tenho encontrado com um coração tão maravilhoso? E depois que eu fui deixando as coisas, e tem muito que aprender ainda, irmã, muito. Estou ainda no raso. Deixar as coisas, a coisa vai fluindo, Deus vai trazendo, sabe? Sabe realizações de sonhos que você está correndo atrás há anos? Quando eu comecei a viver no propósito, Deus me trouxe na mão de uma forma sobrenatural. Em 2013, quando eu tomei a decisão de que eu só iria no Brasil com propósitos, eu passei a ir lá muito mais vezes e fazer muito mais coisas que eu precisava, que eu não conseguia fazer anos anteriores. Eu me lembro que eu já fui ao Brasil por 2 vezes, eu fiquei 3 meses. Qual é o sonho? Quem é que é o brasileiro que mora aqui que não gostaria de passar 3 meses no Brasil? E ali Deus começou a me mostrar, você ficou 3 meses e não teve propósito. Mas hoje eu posso ficar 1 semana e vai ter propósito. Então, irmãs, não sei se eu consegui passar a essência do que eu queria, que é que você compreender que você tem que pegar o seu ano e tem que investir em ser filha obediente, irrepreensível. Isso que é o propósito. Não tem outra coisa a não ser e nos tornarmos filhos amados. E a vida de Jesus é tudo isso. Uma vida com propósito. Quando você comer bem, cuidar da sua saúde, por propósito. Quando você dormir mais cedo, mas eu não consigo, eu tenho insônia, eu tenho blá, blá, blá. Não, você não tem nada disso, você tem falta de propósito. Porque o dia que você entender o propósito, tudo você vai conseguir. Mas eu não gosto de ler, eu não consigo ler. É porque não entendeu o propósito. É porque não valorizou o seu propósito, não valorizou o seu chamado, não valorizou o que a vida está nos dando. A vida está passando, irmãs. A vida está passando. Então, é quando a gente começar a entender tudo que eu faço a partir do momento que eu levanto e do momento que eu deito tem propósito. E viver com propósito é uma das minhas coisas mais maravilhosas do mundo. Eu ainda estou aprendendo, mas cada vez que eu vivo eu falo, uau! Irmãs, parece que traz uma bagagem de reserva de energia, de renovo, muito melhor do que quando você fica lá na praia olhando pro nada. Lógico que ir para a praia com propósito é maravilhoso, eu já fui. Mas eu estou dizendo quando você vai para um lugar que parece maravilhoso, paradisíaco e que não tem propósito e você achava que aquilo ia te dar o revigoramento e você volta e continua vazia, sem vida, sem graça, porque não tem propósito. Quando você está no propósito, até trabalhando, você é revigorado. Então é isso, que o Senhor te abençoe, que Ele fale ao teu coração. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que Deus queria. Tá bom? Ainda temos muitas coisas para aprender ainda nesses últimos dias aí, do finalizado 7 dias. Senhor, graças te dou. Levanta uma geração de mulheres que se tornam um exército com propósito. Fumega, Pai, o fogo no coração dessas mulheres. Que elas se tornem tochas. Tochas que vão incendiar outras mulheres. Tochas que vão iluminar por onde elas passam, tochas que vão fazer uma diferença na própria vida delas e na vida de quem chegar até elas. Esse é o desejo do meu coração, Pai, despertar mulheres para viver o sobrenatural com o Senhor.
Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo teu chamado na minha vida. Eu valorizo e reconheço, Pai, que o que o Senhor tem me dado é precioso. Muito obrigado. E motive essas mulheres e abra os olhos delas para que elas entendam o quão preciosas elas são na presença do Senhor. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Ouça a canção do dia, que é Aleluia, do Diante do Trono, muito gostosa, uma canção muito gostosa para você ouvir de manhã, para você ouvir antes de começar seu dia. Comece o seu dia, irmãs, declarando: Pai, eu não sei, mas eu quero viver propósitos. E Deus vai começar a abrir portas e vai começar a te mostrar e te conduzir. Um beijo, fiquem com Deus.